Olá pessoal, eu sou Gustavo Rames, consultor tributário da área estadual. E eu sou Beatriz Will, também consultora da área estadual. O tema do ITC News Debate de hoje é sobre as alterações na tributação concedidas através da Lei Complementar 194 de 2022, que está em grande foco no momento. No dia 23 de junho de 2022, foi publicada a Lei Complementar 194 de 2022, onde teve o objetivo de consolidar o entendimento entre os estados sobre algumas tributações sobre bens e serviços, como a energia elétrica, combustível, gás natural e o transporte coletivo, para ser considerado como indispensáveis e essenciais. Mas antes de falar sobre a alteração que teve em si, a gente pode falar qual foi o motivo que originou essa alteração, né, Gustavo? É verdade. Tudo isso começou com uma discussão feita pelas lojas americanas, aqui de Santa Catarina, onde ela estava discutindo a alíquota de 25% da energia elétrica e do serviço de telecomunicação. E por que isso? Porque eles diziam que estavam ferindo os princípios lá da Constituição Federal, que dizia que aquele serviço, de um dos princípios seria da essencialidade. E por que isso é importante? Lá na Constituição Federal, ele diz que o ICMS ele pode ser essencial, ou seja, ele pode ter um caráter onde ele reduz a tributação para determinadas mercadorias a fim da sua essencialidade, como, por exemplo, da cesta básica, etc. Mas o que foi discutido não foi nem a questão da alíquota ser menor, foi que ele pode ser essencial, não necessariamente vai ser, mas que aquele produto que pode ser essencial, ele não pode ter uma alíquota majorada, equiparada a uma bebida alcoólica, por exemplo. Então, em torno disso, foi feita a decisão ali pelas lojas americanas, onde foi a favor do contribuinte. Ou seja, teve a redução proferida ali entre as partes, onde teria uma redução para lojas americanas de 25% para 17%. E também fala da isonomia, né? Outro princípio que eles alegaram ali. Sim, outro ponto bem importante que foi mencionado ali na decisão foi o princípio da isonomia tributária, ambos previstos ali na Constituição Federal. E essa decisão teve origem para a publicação da documentação 94. Exato, isso mesmo. Então, o que vai dizer ali ela? Ela vai fixar um teto da alíquota máxima geral. O que isso quer dizer? Que os estados, para esses produtos e serviços que foram mencionados anteriormente por mim, eles não podem ultrapassar a alíquota geral. Por exemplo, em Santa Catarina, a gente tem 3 tipos de alíquota, 25%, 17% e 12%. Os produtos supérfluos, que eram considerados esses até então, eram tratados com uma alíquota de 25%, sendo que a alíquota geral é 17%. Então, hoje, em Santa Catarina, com exceção ali do gás natural, os outros só podem ter a tributação até 17%. Como, por exemplo, em Santa Catarina mesmo, onde a gente tem aqueles 3 tipos de alíquota, 25%, 17% e 12%. O que acontece? 25% era considerados produtos supérfluos. Como esses produtos tiveram uma reclassificação ali em relação à tributação, hoje eles só podem atingir a alíquota máxima, que é 17% no estado, que é a regra geral ali, né? Só que tem um outro ponto muito importante. Como eu falei para vocês ali, o gás ele não teria tributação de 25%. Em Santa Catarina, especificamente, é 12%. Ou seja, eles também expuseram ali na legislação que não pode aumentar essa alíquota, ou seja, se era 12%, vai continuar 12%. Eles não podem seguir o exemplo dos demais ali e aumentando para 17%. Outro ponto interessante também é que não foi impedido a alíquota de 25%. O que foi colocado é que para os produtos considerados essenciais, ele teria o teto que é a da alíquota geral. Só que onde está nascendo a discussão dessa criação da lei complementar? A lei complementar foi baseada numa decisão do STF, ou seja, faz sentido ter essa publicação, só que quando foi colocado a decisão do STF, eles colocaram como vigência para os demais, exceto as lojas americanas, para lá para 2024. E um dos argumentos que foram colocados em cima disso é para não afetar a arrecadação dos estados. Porque pensa, imagina do nada mudar uma alíquota de 25% para 17%, sendo que tem todo o planejamento de orçamento ali com a base naquela arrecadação. Então, com base nisso, a decisão do STF foi colocada para 2024. Só que a Lei Complementar 194... Ela fala para entrar em efeitos a partir da publicação, que foi no dia 23 mesmo. Perfeito. Então, ainda que tenha publicação, tenha um motivo e faça sentido, o que está tendo polêmica é justamente que a lei ela antecipou algo que deveria entrar em vigor só para 2024.
Outro ponto também que está sendo alegado pelos estados é que no último ano, ali em 2021, 86% da arrecadação foi de ICMS, sendo 30% disso sobre combustíveis, lubrificantes, energia, sendo que ainda, além dessa porcentagem, tem aqueles 25% que é passado para os municípios, né? Onde ocasiona essa quebra, digamos assim, na arrecadação deles. E onde está trazendo que alguns estados, basicamente 11 ali, entre os 27, contando com o Distrito Federal, né? Que estão fazendo a ameaça de entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, tentando suspender essa lei complementar. Além do impacto de arrecadação que teria em cima dessa redução da alíquota, o que está sendo discutido também é alguns princípios constitucionais que estariam sendo quebrados, como por exemplo do Pacto Federativo. Porque como o ICMS é um imposto estadual, quem deveria ditar as regras do ICMS seriam os estados. Lá na Constituição Federal ainda tem a possibilidade de fixar alíquotas máximas, só que feito por meio de resolução do Senado Federal e não por meio de lei complementar. Então, eles fazerem essa alteração por meio de uma lei complementar iria contra o Pacto Federativo, visto que, além de não ser a forma prevista pela Constituição Federal, tira o poder dos estados de instituir a alíquota do seu próprio imposto. Um dos argumentos também utilizados pelos estados, que também é utilizado, mas foi utilizado também na decisão da Americanas que derrubou, é que com essa redução da alíquota de combustíveis e energia elétrica, estaria incentivando o consumo. Mas, na verdade, ainda que com a diminuição da tributação e o consumo eventualmente possa ser incentivado devido à diminuição do preço, o fato é que o imposto ele pode ser essencial e, para evitar a barreira de consumo, ele poderia ser feito por outras medidas, que não pelo ICMS. Então, apesar de eles alegarem isso novamente, isso já foi rebatido ali na própria decisão das lojas americanas que originou tudo isso. E apesar de toda essa discussão que os estados estão ameaçando botar uma lei em cima dessa lei complementar, o ponto é, das 27 unidades da federação, somente 2 ainda não se manifestaram até o momento. Que é o Acre e o Mato Grosso do Sul, né? Inclusive, para os clientes do ITC, o ITC Net de hoje fala exatamente as legislações, as mudanças de cada estado, só tirando esses 2 ainda que não foram publicadas, né? Então, de maneira geral, para a gente finalizar, né, utilizando ali como base Santa Catarina mesmo, que já publicou a medida provisória alterando essas alíquotas, alterando de maneira geral, além das alíquotas, as mudanças ali, né, dos produtos abrangidos ali pela lei complementar, houve a mudança que pode ser tributado no estado de Santa Catarina para 17% ou 12% ali conforme a sua saída, né? Então ali, para esclarecer de maneira geral qual é a expectativa do legislador, é que com essa redução ali das alíquotas também reduz o preço para o consumidor final. Exatamente, e ainda tem uma previsão ali para que, caso seja repassado esse custo, tenha uma redução aí da gasolina em mais ou menos 50 centavos do preço. E com isso a gente encerra o episódio do ITC News em Debate de hoje. Obrigado por ficarem até aqui. Curtam e sigam a gente nas redes sociais. Até mais. Até mais.